Então, bom dia, estamos em direto e isto é a emissão diária da Cor do Dinheiro. Estamos, naturalmente, no dia 15 de abril do ano da graça de 2019. Eu tenho uma agenda muito preenchida para si hoje, mas antes de continuarmos, quero perceber se com som e imagem está a chegar tudo bem. Eu som acredito que sim, imagem não sei. O Samuel Filho diz que sim. E porquê? Porque já percebeu, temos tido muitos problemas com comunicações nos últimos dias e devo dizer-lhe que apesar de estarmos num país onde às vezes as coisas falham, desse ponto de vista, porque infelizmente Moçambique também não tem as infraestruturas de telecomunicações que Portugal tem. Aliás, Portugal nesse aspecto é um dos países mais avançados do mundo, com rede de fibra óptica que chega a muitos sítios e com belíssima largura de banda. Infelizmente aqui temos tido alguns problemas, mas mesmo assim, não queria perder a oportunidade de fazer estes comentários diários, porque são uma forma de nos aproximar, não só levar-nos a perceber melhor aquilo que se passa em Portugal, do ponto de vista de economia e de sociedade, mas como inclusive é preparar as mudanças, porque é aquilo que nós... A grande preocupação do comentador, no fim de contas, as pessoas às vezes perguntam-me assim, porquê é que você faz isto e tal? Alguém lhe paga para fazer isto? Não, ninguém paga para fazer isto, é serviço público. E a preocupação principal, raras vezes, é só a crítica. A preocupação principal, deixa-me acertar aqui a câmara, se faz favor, é tentar que as pessoas percebam onde estão os problemas que nós temos e, a partir daí, tentar corrigir, porque isso é que é importante, é corrigir. No futuro, não cometermos os mesmos erros. É a minha grande ambição, foi por isso que eu me tornei comentarista. Bom, para onde é que vamos começar? Deixa-me lá pôr aqui os óculos que a idade já não perdoa e vamos ao período antes da ordem do dia. O meu jornal, o Jornal Negócio, tem hoje uma história muito interessante sobre aquilo que Mário Centeno tirou à economia. Isto explica-se de forma muito simples. Como se recorda, nas últimas semanas e meses, eu tenho dito aqui várias vezes que Mário Centeno foi muito para além da Troika. E se não quiser chamar Troika agora, diga a Comissão Europeia e mesmo o FMI, porque são instituições com quem Portugal se compromete. Bom, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, entre aquilo que ficou inscrito no Orçamento de Estado do ponto de vista de déficit e o que ele realizou, isto quer dizer que ele teve que ir buscar dinheiro à economia, dinheiro que podia ter entrado. Se tivesse cumprido o déficit de 2,2 e não 2,0, de 3 e não 2,7, de 0,5 e não 0,7, tudo isto foi dinheiro que acabou por se tirar da economia. Ora bem, somando isto às injeções do orçamento nos bancos, o Jornal de Negócios chegou à conclusão que Mário Centeno, só com isso, tirou, ou melhor, não meteu na economia cerca de 2.600 milhões de euros. Bom, isto é mau? Perguntará você. Camilo, você é até defensor de déficit zero e de superávites. É verdade, isto não é mau. O problema não está aqui. O problema está no facto de Mário Centeno e António Costa não reconhecerem o que estão a fazer. Ou seja, entre aquilo que eles dizem para fora, o parlapié, e aquilo que fazem, vai uma divergência brutal, que neste caso chega a 2.600 milhões de euros. Mais, se você for ver aquilo que é o discurso destes dois senhores para fora, como nós dissemos na semana passada, e o que é o discurso para dentro, então a diferença, não digo 360, mas é de 180 graus. Ou seja, o que está mal aqui é não reconhecerem isto, porque a política de colocar o déficit o mais baixo possível e até de ser superávites está certa. Porquê? Porque quem tem dinheiro para emprestar, se olhar para nós e dizer assim, bem, aqueles tipos estão a criar condições para pagarem de volta aquilo que devem, o nosso risco baixa. Mas há uma segunda nota, é que era bom que todo este esforço para ter um déficit o mais baixo possível, por um lado, e por outro lado, até caminharmos para superávites, viesse de uma política estruturalmente mais equilibrada. Quer dizer que se pudesse manter no tempo. Ora, isso, como sabe, é a grande crítica que eu tenho feito a Mário Centeno e mantenho. Bom, segundo ponto. Cavaco Silva deu uma entrevista à Rádio Renascença, eu ouvi há bocadinho um excerto da entrevista, onde o antigo Presidente da República diz que Portugal caminha para ser o lanterna vermelha da Europa. Bem, eu aqui reivindico direitos, porque, como sabe, devo ter sido um dos primeiros nos últimos meses a chamar a atenção para isto, porque o Governo fazia tanta campanha em relação a estamos a crescer, fazia e faz, estamos a crescer acima da média europeia,
E eu tenho chamado a atenção que o importante não é isso. O importante é estarmos a crescer mais do que os países do nosso campeonato. E quais são? Eu daqui a pouco vou pôr o gráfico aqui, nesta página. Peço-lhe que esteja atento, porque vou agora dizer alguns números para você perceber. O gráfico nem sequer é meu. Eu apanhei ontem, mas sei que está certo. Mais coisinha, menos coisinha, está certo. Então eu vou-lhe dizer quem são os países do nosso campeonato. Olha, nós vamos crescer 1,7. Acima de nós estão Espanha, ouviu bem? Estão Grécia, ok? Você vai ver que se a Grécia continuar assim, pelas mãos de um ultra-esquerdista, vai ter melhor desempenho com Portugal. Escreva o que lhe estou a dizer. Croácia, República Checa, Lituânia, Estónia, Roménia, Letónia, Eslovénia, Chipre, Hungria, Eslováquia, Polónia, Irlanda e Malta. Sendo que Irlanda e Malta vão crescer acima de 4% e 5% respectivamente. Portanto, aqui a questão é, já viu como estão erradas as prioridades do governo? A nossa preocupação não pode ser só crescer mais do que os outros, da média. É crescer mais do que quem está no nosso campeonato. Eu vou-lhe explicar como com uma metáfora. Imagine a Liga Portuguesa de Futebol. Feirense cá em baixo, Setúbal, estes clubes vão descer 3. Portanto, a preocupação dos outros não é o Benfica, nem a média, nem o Porto, nem o Sporting, nem o Braga. A preocupação de quem está ali em baixo é deixa-me fugir a estes 3 lugares. Ora, nós estamos exatamente nesta situação. Estamos a dizer, nós estamos a fazer melhor que a média dos outros, mas estamos a esquecer deliberadamente, não é esquecer, isto é campanha eleitoral do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e toda a maltinha que está ali em baixo. Estamos a deixar de lado a preocupação principal que devia ser assim, eu quero fugir daqueles 3 lugares, os últimos. E aquilo que Cavaco Silva disse, em que tem razão, é basicamente aquilo que nós andamos a dizer há meses. A única diferença é que Cavaco foi ex-Presidente da República e eu sou mero comentarista. Mas esta é que tem que ser a aposta dos portugueses. E já agora, para os partidos da oposição, o PSD e o CDS, que deviam estar a denunciar isto com veemência, e isto devia ser discurso diário para entrar na cabecinha dos portugueses, infelizmente não está a ser feito. Aliás, eu acho que esta recuperação que as sondagens dão ao PSD é mais por demérito de António Costa, e havemos falar disto um dia deste, do que propriamente por mérito daquilo que é o PSD e também o CDS. Mas lá chegaremos. Bom, ponto seguinte, sabe quanto é que deve a Câmara Municipal de Lisboa? A Câmara Municipal de Lisboa anda para aí uma campanha para dizer que anda a reduzir passivo. Reduziu pouco mais de 100 milhões de euros. Sabe quanto é que deve a Câmara neste momento? 904 milhões de euros. Ouviu bem? 904 milhões de euros, quase 1.000 milhões de euros. Isto é uma pipa de massa. Um conselho para a Câmara Municipal de Lisboa, para Fernando Medina. Em vez de andarem aí com floreados numa série de coisas, alguns deles que são mero eleitoralismo, pelo amor de Deus, reduzam a dívida. Porque um dia destes, se as coisas correrem mal, isto vai recomeçar a subir. E depois, onde é que se traduz? No seu bolso. Habitante do Conselho de Lisboa. Não é? Em taxas e taxinhas. Bom. A procuradora Cândida Vilar, soubemos no final da semana passada, parece que defendeu a não cooperação num telefonema que fez a um dos envolvidos entre a Polícia Judiciária Militar e o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Eu espero que isto seja falso. Parece que ela foi apanhada numa escuta. Eu espero que isto seja falso. Porque o que nós temos num caso destes, que é gravíssimo, é 2 entendimentos sobre a política de justiça. Com uma agravante. A Procuradora tem um dever de lealdade e não só a obrigação de cumprir ordens de quem está acima dela. Ora, quem estava acima dela era Joana Amaral Dias. Perdão, Joana Amaral Dias. Desculpe lá. Joana Marques Vidal. E Amaral Dias é comentador. Bem, e a doutora Joana Marques Vidal, lá estava eu outra vez com a boca a fugir para Amaral Dias, determinou que quem tinha competência sobre aquele processo do roubo em tanques era a Polícia Judiciária, o Ministério Público e não a Polícia Judiciária Militar. Bom, eu espero que, se isto se confirmar, indo ao tribunal, esta senhora seja severamente punida.
porque não podemos ter o representante da lei, aquele que interpreta a lei, não é? Que é o Ministério Público, a tomar decisões destas à revelia da Procuradora-Geral da República. Vamos estar atentos. Bom, último ponto do conversa deste período, aliás, último ponto não. Na semana passada, acho que foi o PSD e o CDS que propuseram no Parlamento um voto de louvor aos estaleiros navais de Viana do Castelo. E aos trabalhadores, e aos gestores por terem recuperado a empresa, está a perceber? A empresa tem mais trabalhadores agora do que tinha. Contribuiu para a economia regional de Viana do Castelo. A única coisa que está mal nisto é a figura que você viu, o Primeiro-Ministro e também o inefável José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tomar na semana passada. Pois, Partido Comunista Português, os verdes não contam, os verdes é Partido Comunista Português, ok? Ficam chateados, azar. Os verdes são Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda e o PS votaram contra. Está a ver a pouca vergonha que é a política portuguesa. Aquelas pessoas deviam ter votado uma moção, entre aspas, que dá os parabéns àquelas pessoas por terem ajudado a virar uma empresa. Está a ver? Imagina o que era se tivesse fechado os estaleiros de Viana do Castelo e o impacto que isto não era na economia daquela região. Está a perceber? Portanto, isto é uma falta de vergonha sem limites. O último ponto desta conversa de hoje. Aquela figura que o Presidente da República fez cá fora do velório da Dina, na semana passada. Tirar selfies num velório. Eu gosto muito de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sinceramente isto é um exagero. Mas isto é de uma falta de senso a toda a prova. Num velório. Nossa Senhora. Bom, agenda. Também muito completa. O Ministro da Segurança Social... o que é que eu lhe disse a semana passada? Que aquela história do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos ia dar barato. Vou recordar. O estudo diz que a Segurança Social vai entrar em déficit, nada for feito, em 2028. Ok? Não sei se reparou, mas no fim de semana o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social veio logo a ordem do Ministro. Foi por ordem do Ministro, eu reafirmo aqui, foi por ordem do Ministro, vir dizer que afinal o património gerido pelo Fundo, eu já te explico o que é, aumentou 3.300 milhões de euros desde 2015 até agora. Já lá vamos. Bom, mas o Ministro, o estudo diz assim, a Segurança Social vai entrar em déficit para 2028. Mas é preciso, a sua pensão vai ser 2/3 do seu último salário. É preciso mexer nisto, aumentar a idade de reforma. Foi um broá. Já toda a gente se queixa disto, exceto a malta que pensa. Ok? A verdade é que isto é inevitável. Você vai ver que depois das eleições isto vai ser inevitável. O que é que aconteceu? O Ministro, na sexta-feira, veio logo dizer: não, nem pensar. O que é isto? Isto é impraticável. Aumentar a... Para já não faz sentido. É impraticável aumentar a idade de reforma. Uma pergunta. Quando ele era Ministro da Segurança Social, em 2007, com José Sócrates, e o Governo aumentou a idade de reforma e criou um fator de sustentabilidade que vai aumentando todos os anos a idade de reforma, não era execuível. Passou a ser execuível porquê? Porque era feito pelo PS. Porque era feito pela esquerda. Primeira conclusão. A gente olha para estas pessoas e fica a pensar assim, estes tipos acham que a esquerda é omnisciente, sabe tudo, e só o que eles dizem é que está certo. Bom, já percebeu qual é o problema do Ministro da Segurança Social? Está com fogo no rabo, como diziam quando era pequenino. E isto é, entre aspas. O que é que isto quer dizer? O foguete está a chegar e ele sabe que ele é um problema. Ora bem, mas também sabe que é um problema a eleição daqui a um mês, europeias. E sabe que é um problema as eleições daqui a 6 meses, legislativas. Ora, imagina uma questão que preocupa a maior parte dos portugueses que não querem trabalhar mais, a esmagadora maioria dos portugueses não querem trabalhar mais, não é? Dizer a mês das eleições, nós vamos ter que rever o sistema de pensões e prever que, afinal, as pessoas só se reformam a partir de 69 anos. Você vai ver uma coisa. Primeiro, eu não admito isto na esquerda, que é a mania que eles é que sabem tudo e que só o que eles dizem que está certo. Em segundo lugar, eu vou fazer uma aposta consigo. Você vai ver que, passadas as eleições, este problema vai voltar à baila. E já agora, eu quero agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos por ter tido a coragem de promover e patrocinar um estudo destes, não é? Que neste momento devia obrigar o Governo a dizer assim, vamos nomear um conjunto de pessoas das várias áreas com abrangência na sociedade que é para decidirmos a reforma da Segurança Social. Porque isto não está bem. Agora vamos ao Fundo de Estabilização da Segurança Social. O Fundo veio dizer que afinal tem mais de 3.300 milhões do que em 2015. Isto quer dizer, foi o meu Governo que mandou fazer isto. Que é para vir dizer, isto aumentou em 19 anos, aquele período a partir do qual, havendo um déficit da Segurança Social, entre esta almofada. Este fundo é esta almofada. Bom,
há uma coisa que lhe vou dizer. Isto tem a ver com a melhoria da situação económica. Mas vá ver o património, os ativos, do Fundo de Estabilização de Segurança Social. Está carregado de dívida pública. Imagine só que há uma alteração da percepção da qualidade dos títulos de dívida. O que é que significa? Bomba para baixo. O que é que significa? Que num abrir e fechar de olhos desaparecem aquelas almofadas. Está a perceber isto? E isto é a demagogia do Sr. Ministro Vieira da Silva, que é do pior que há no Governo. É dos mais demagogos, se não for o pior demagogo do Governo. É este senhor que aqui está. Portanto, não se esqueça de analisar estas questões antes de cair nestas tretas que os governantes vêm contando. Ok? Não se esqueça. E já agora não se esqueça disto no momento de votar também. Bom, eu não estou a dizer para votar neste ou naquele, estou a dizer, atenção, antes de votar na malta que conta essas histórias, pense duas vezes. Sabe porquê? Porque um dia destes, quando a gente é com os burrinhos na água, neste e noutros assuntos, você vai dizer, mentiram-nos, mentiu porque você deixa. Que nos está a ver, você que está a ver, você deixa. Bom, ainda sobre as pensões. O camarada Arménio Carlos e o camarada Francisco Louçã vieram logo no fim de semana borrados de medo, desculpem lá a expressão, porque aquele estudo é um estudo sério, não é? Ao contrário do que alguns comentadores também não perceberam muito bem e andam para aí com teorias da conspiração, o estudo é um estudo sério. Bom, vieram logo dizer, não, isto depende de estabilidade, Arménio Carlos. Louçã, isto depende da qualidade do emprego. Olhem, bullshit, ok? Vão dar uma volta enorme ao bilhar grande. Isto não tem ponta para onde pegar, ok? A sustentabilidade da Segurança Social não tem nada a ver com a estabilidade dos empregos e com a qualidade dos empregos. Mas esta estabilidade e esta qualidade não surgem por decreto, que é o problema do Arménio, que é o problema do Louçã. Isto são loucuras pancadas da extrema-esquerda, não é mais nada. A Segurança Social depende muito de fatores como a produtividade. Esse é que é o problema. Vá lá ver o estudo e analise como deve ser. Esse é que é o problema. E, portanto, estarem aqui a contar tretas aos portugueses não serve de nada. Nós temos um problema de sustentabilidade, sim. O nosso sistema tem um selo de falência daqui a 8 anos, percebe? Vale a pena não esquecer isso. Bem, terceiro ponto. A campanha do PS às europeias. Eu não sei se reparou, no fim de semana, houve muita gente dentro do Partido Socialista, os comícios do Partido Socialista, em que você viu António Costa muito exasperado, a tirar-se ao PSD, com tretas sobre Rangel fez isto, não fez nada, não sei das quantas, isto é uma campanha lamentável, mas há uma coisa no meio disto tudo, que perpassa o nervosismo. Nota-se nervosismo no ministro, perdão, no ex-ministro, que é o líder da lista do PS às europeias, Pedro Marques, nota-se nervosismo no Primeiro-Ministro e nota-se nervosismo noutras pessoas do PS, nomeadamente Manuel Pizarro, que tem ido aos comícios. Primeiro ponto, eu acho que o PS escolheu o mau argumento, que Paulo Rangel não fez nada. Se você for ver ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel é uma das pessoas mais produtivas do Parlamento Europeu, o que é uma estupidez o PS estar a sentar a sua conversa aqui. Mas a forma como está a debater isto e como os argumentos são usados mostram que o PS está preocupado, e o Primeiro-Ministro também, por causa das sondagens, que dão uma aproximação entre o PS e o PS, mas mais por demérito do PS, como eu disse, mas sobretudo uma coisa muito importante, é que o PS, nem com esta conjugação fantástica dos astros, do ponto de vista económico, consegue ter uma maioria absoluta. Está a ver? Eu costumo dizer que o nervosismo é muito mau conselheiro, sobretudo nestes momentos, e a gente vai ver isso com o tempo. Bom, voltamos à Segurança Social. Há atrasos de quase 2 anos na atribuição de pensões. O assunto foi amplamente debatido na TVI na quinta-feira. Mas eu vou-lhe pedir para recuar aí a outubro ou novembro do passado. Vai lá ver os comentários. Eu não sei se reparou, mas na altura, por denúncia de algumas pessoas que nos escreveram, de abonos, pensões, eu dei conta disso aqui. E dei conta do caos que é os serviços da Segurança Social. Que cada um diz a sua coisa. Depois vais tentar perceber qual é o processo e ninguém sabe nada. E depois há pessoas que ficam 2 anos à espera de pensões. Esperem uma coisa. Você já viu o ministro Vieira da Silva, que tem a mania de vir falar dos feitos do governo e tudo e mais alguma coisa, pedir desculpa por isto? Porque isto é uma vergonha. Já viu? Já agora, já viu o ministro Vieira da Silva vir propor uma solução para este problema, que era o mais importante que essas pessoas querem? Agora vem com a treta de ter pessoas a menos. Espera aí, durante 4 anos não meteram as pessoas certas para resolver o problema? Agora é que acordaram à altura das eleições?
não se esqueça de votar nesta gente também. Não tem vergonha possível. Que não sei que aposta no serviço público e tal. Isto é serviço público. Isto era o que o Estado devia estar a fazer de forma impecável. Não é manter pessoas 2 anos sem pensão. De que é que vivem? Pois, se um político tivesse essa situação, garanto-lhe que isto nunca acontecia. Nunca aconteceria. Bom, António Costa, um dos últimos pontos da conversa de hoje. António Costa garante que convenceu Mário Centeno a ficar no próximo governo. Desculpe lá, gargalhada. Isto é tanga. Mário Centeno quer ir para Bruxelas. Enquanto não houver o cargo de Ministro das Finanças Europeu, que é a grande ambição dele, eu sei o que estou a dizer, ok? Não digo mais nada. Eu sei o que estou a dizer, ok? Enquanto não houver isso, Centeno quer ser pelo menos Comissário Europeu ou Vice-Presidente da Comissão. Mais nada. António Costa está à rasca, desculpa-me a palavra, está à rasca e precisa da credibilidade de Centeno para ganhar eleições e dizer, confia em nós que vamos continuar. Até por outra razão. É que se ele disser que Centeno vai continuar, ele vai convencer eleitorado moderado a manter no PS. Esse é que é o problema. Centeno não vai ficar. É claro que alguma coisa pode mudar. Pode. Centeno não faz tensões de ficar. Bullshit. Ok? Último ponto da conversa de hoje. Eu vou deixar para amanhã, que já vamos com 22 minutos. A entidade que fiscaliza as contas dos partidos, imagine só, diz que há processos que vão prescrever. Você acredita nisto? Há processos que vão prescrever? Espera aí. Vamos analisar isto amanhã, porque tem aqui várias implicações. Não só para a imagem dos partidos e para as instituições, bem como, inclusive, para si, que é um mero cidadão. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Só queria acrescentar um ponto. Atenção à apresentação do programa de estabilidade que o Governo vai fazer hoje. Ok? Vai haver ali surpresas. A gente vai voltar a falar sobre isto amanhã. Quero agradecer a sua atenção e a sua paciência. Eu já sei que isto é uma semana quase de férias, não é? Desejo-vos boas férias. Aqui o tempo está melhor do que aí, apesar de tudo. Aqui em Maputo está um tempo muitíssimo bom. Não posso fazer nada, gostava de exportar isso um bocadinho para aí. Eu amanhã prometo voltar às 8 horas da manhã para analisar este e outros pontos que ficaram por analisar, mas também outros que vão aparecer por atualidade. Quanto a nós, ficamos por aqui. Voltamos amanhã às 8 da manhã, como eu disse. Não se antes pedir aquilo que peço sempre, que é colocar aí um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã.